Olá pessoal, então todos muito bem-vindos ao nosso curso de Criacionismo, Fé e Ciência. Então, não precisamos de falar muita coisa, né? O curso todo já está programado para você poder entender, para você caminhar passo a passo. Junto aqui com o curso você tem a apostila, onde tudo que eu estou falando aqui está muito melhor explicado lá na apostila, e você também tem outros vídeos indicados. Geralmente aqui neste vídeo do YouTube você tem outros vídeos indicados para que você entenda melhor cada tópico, ok? Então eu gostaria de começar com uma breve introdução sobre o que nós iremos estudar. Olha só que interessante. Deixa eu pegar meu pointer aqui. Vamos lá. Introdução ao cristianismo, fundamentos bíblicos do cristianismo, a natureza de Deus como Criador, origens do universo, a vida, o homem, etc., o jardim do Éden e a queda, o dilúvio e a arca de Noé, a torre de Babel, a idade da terra, fósseis e registros geológicos, teoria da evolução, design inteligente, a ciência e a fé, milagres e intervenções divinas, a criação e a ecologia, a criação, a moralidade e a escatologia, debates contemporâneos, recursos e ferramentas para o estudo e conclusão e reflexões finais. Aqui você tem o conteúdo inteiro, algumas variações para mais a respeito dos temas, mas basicamente é isso aqui que nós vamos estudar durante esse nosso curso. Vamos definir criacionismo? Criacionismo é a crença de que o universo e a vida foram criados por Deus em 6 dias, conforme descrito na Bíblia. Então, primeira coisa, criacionismo é a maneira de se interpretar a existência a partir do relato bíblico, conforme descrito na Bíblia, se preferir. Okay? Essa visão se baseia nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, que narram a criação do mundo, do homem e da mulher à imagem de Deus. Okay? Essa é a melhor definição, é assim que a gente entende como é que todas as outras maneiras de se explicar são antagonistas, e nós vamos ver ao longo desse curso por que as outras formas, as outras teorias de como que a existência veio ou a existência passou a existir, não pode, né? Aí seria um assassinato à nossa língua e à gramática. Mas como que tudo veio à existência, como que a existência passou a ser, né? Então, a partir daqui a gente vai caminhando dentro deste tema e a gente vai aprender muita coisa. Olha, serão 20 aulas, 20 capítulos. Então, bastante coisa para se aprender sobre isso, ok? Vamos lá, vamos dar mais um passo. Ok. E o que a Bíblia diz sobre a criação? Claro, você já sabe que isso aqui, a base da criação bíblica está no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2. Então, vamos dar uma olhadinha numa forma diferente de organizar, forma de uma tabela, né? Como que se dá essa organização, né? O que a Bíblia diz a respeito da criação. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela, então. Muito bem. De uma maneira até que bem simples, a gente vê assim, ó. Aqui a gente tem os dias, ok? Dia 1, 2, dia 3, parte 1 e parte 2, 4, dia 5, parte 1 e parte 2, e assim por diante até o 7º dia, que não é um dia de ação criadora, mas está contado como os 7 dias da criação, porque o sábado faz parte como o descanso, ok? Então, a gente vai ver nessa tabela tudo que está lá em Gênesis 1 e Gênesis capítulo 2. Aqui a imagem aqui está na frente, né? Mas para que você possa acompanhar cada um desses detalhes aqui com a sua Bíblia, você vai dar uma olhada na sua apostila, ok? Então, lá na sua apostila, você vai ver aqui no primeiro capítulo que você vai ter essa tabela igualmente impressa, ok? Então, de forma impressa. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. No dia 1, Deus criou a luz, separou a luz das trevas, chamou luz de dia e trevas de noite. Está lá a referência. No segundo dia,
Deus criou o firmamento para separar as águas de baixo das águas de cima. Então ele cria o firmamento e chama de céu. Na parte 3, Deus separa as águas de baixo do firmamento, fazendo aparecer a terra seca. Chamou a terra seca de terra e as águas reunidas de mares. Veja que neste momento Deus cria a terra seca, okay? Fazendo aparecer a terra, uma porção de terra seca. Então, a gente entende que nesse instante nós tínhamos toda a parte seca, ou seja, todos os continentes que hoje nós entendemos e vemos nos mapas, né? As imagens de satélite, a gente vê os continentes separados, por isso que você pega o avião e voa por cima do mar para poder chegar a um outro continente. Só que quando Deus cria, ele era uma porção de terra seca apenas. A gente vai aprender sobre isso estudando sobre Pangeia. Então, se você já quiser saber sobre isso, entra no teu YouTube e pesquisa um pouco a respeito de Pangeia. E você vai ver que isso é um estudo super dominado. Você não precisa de ser um geólogo para entender como é que funciona a ideia da Pangeia. E você vai ver que por uma questão simples, visual, você vê que os continentes se encaixam. Então, quando você pega ali o Brasil, você vai ver que ele encaixa na África, né? Dá certinho ali aquele encaixezinho ali. Nós estamos falando justamente disso. No começo, quando Deus cria, era uma porção de terra seca só e todo o restante eram águas reunidas, que foram chamados de mares, ok? Na segunda parte do terceiro dia, Deus faz a terra produzir vegetação. Uma vez que já havia a terra seca, então essa terra seca passa a produzir. A terra ficou coberta de vegetação, cada uma a sua espécie, ok? Guarde bem isso aqui, ó. Cada uma a sua espécie, ok? As espécies de vegetação, ok? Quarto dia, Deus criou os luminares no firmamento para governar o dia, noite, mar, dia e noite, marcar estações, dias e anos. Deus criou o sol para governar o dia e a luz para governar a noite e as estrelas, ok? Ah, mas acontece que só no quarto dia é que Deus cria o sol, né? Então, como que lá no primeiro dia já tinha a luz de dia e as trevas de noite? Então, eu queria que você entendesse um dos primeiros passos para a gente começar a entender a revelação de Deus no tocante ao criacionismo. Quem está fazendo a obra da criação é Deus, ok? Então, quando a gente pensa em Deus, Deus se apresenta como luz, certo? Então a gente fala, não, mas é só uma figura de linguagem. Não tem porquê. O Apocalipse fala que não haverá mais sequer noite, porque Deus é a luz que ilumina a todos, certo? Lá no final das coisas, né? No final da revelação dos tempos do fim. Então não há nenhum problema para a gente não entender que a luz que irradia, que separa as trevas da luz, é a presença do próprio Deus, sem nenhum problema com relação a isso, tá? Muito bem, no quinto dia, então, a gente tem a parte 1. Deus criou os seres vivos que povoam as águas, peixes e criaturas marinhas. E a vida marinha, então, se multiplica cada um segundo a sua espécie. Guarda bem, você está vendo que isso aqui aparece bastante. Parte 2 do quinto dia, Deus criou as aves para voarem no céu, sede fecundos e multiplicai-vos, cada um segundo a sua espécie. Sexto dia, parte 1, Deus criou os animais terrestres, animais domésticos, selvagens e répteis. Veja, já estavam todos eles descritos como uma criação em um só ato no sexto dia. Répteis, animais selváticos e domésticos. A terra ficou cheia da vida animal, cada um segundo a sua espécie. Parte 6, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus criou a mulher, o homem e a mulher, abençoou-os e deu-lhes domínio sobre a terra e todos os seres vivos. Você pode perceber que todo o processo de criação, ele é meio que gradativo, ele é consecutivo. Uma parte se junta, mas ao mesmo tempo progride em relação à outra. E quando a gente chega no cume da criação, né, quando a gente chega lá no pico dela, é o homem que é criado. E por que isso? Uma ênfase, obviamente, todo mundo já estava preparado
para a vinda do homem. E então o homem, quando vem, não vem apenas como mais um ser criado, ele vem como um ser criado que tem a imagem de Deus. Então ele está no pico da criação, por quê? Porque ele é o único que tem a imagem de Deus. E no sétimo dia, então, nós vemos a descrição do descanso de Deus e o estabelecimento de que o sétimo dia é o dia de descanso. Assim como Deus fez, nós devemos fazer também. Ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Ok, mas então, por que nós precisamos de estudar o criacionismo? Qual a razão? Bom, na verdade, se a gente for pensar, o criacionismo, ele reinou absoluto até o final da Reforma. Da Reforma para diante, a gente está falando aqui de ano 1500, século XVI, de 1500 até 1600, aproximadamente, talvez um pouco mais. Com a falência do sistema igreja-estado proporcionado desde Agostinho com a revelação, porque não foi ele que estabeleceu a igreja-estado, né? Foi o próximo imperador depois dele, mas começou com ele, certo? A ideia, pelo menos. Então, isso reina absoluto até a reforma. Na reforma é que há o cisma entre a igreja e o Estado como forças, entre aspas, diferentes. Então, nesse momento se estabelece o iluminismo. Nós vamos estudar sobre isso um pouco mais à frente. Então, iluminismo vem após a Era das Trevas, né? Após a Era das Trevas, o iluminismo. Faz total sentido. No iluminismo é onde começam as grandes descobertas, o crescimento da ciência e a falta de credibilidade na religião. Veja, quando eu digo religião, estou querendo explicar que até aquele momento era a religião que regia o mundo, sem ninguém, sem nenhuma outra força contrária, ok? Então, a partir daí, de certa forma, o mundo elege a ciência como a última fronteira da verdade. Então, se alguém quiser saber alguma coisa sobre o que é verdade, é a ciência que tem a responsabilidade de dizer se é ou não verdade. Então, é claro que isso é um erro. A gente está aqui estudando a visão do criacionismo, justamente trabalhando com isso. A visão de que a ciência não tem essa autoridade porque ela não pressupõe a maneira de existir como a última fronteira, ou como uma validadora de verdades. Essa não é a pressuposição da ciência, ok? Então, por que nós vamos estudar? Porque depois que a ciência chegou ao seu lugar, se você for ver, mais ou menos entre 1600 e alguma coisa em diante, nós vemos que as grandes teorias da existência passaram a existir. E nesse momento você vê os seus grandes nomes, cada um dos nomes das áreas, vamos dizer, científicas e áreas históricas e áreas de estudos de todas as áreas vão aparecer nesse período. Então daí que você tem na psicologia, em primeiro lugar, na biologia, você vai ter o Charles Darwin, que é ele, a partir da publicação do livro A Evolução das Espécies, é que começa toda essa ideia de que o homem surgiu por si mesmo, sem a interferência de Deus. Então, a partir daí, você vai ter, na psicologia, você vai ter o Freud, na política e na produção literária sobre política e filosofia, você vai ter o Karl Marx, você vai ter na ciência, você vai ter grandes nomes de pessoas importantíssimas que passaram a estudar sobre temas diversos. Então, é justamente nessa época que há essa explosão de formas pelas quais o homem tenta explicar a existência sem Deus. Então, até aí tudo bem, porque olha, as pessoas estão explicando mais suas formas e sempre essas pessoas elas vão para explicar que não é Deus. Então aqui eu vou estabelecer junto com vocês um conceito que é importantíssimo. Esse conceito é Deus, não Deus. Então, até então, o conceito Deus ele estava ali presente e forte. A partir do iluminismo, a partir do século XVI para frente, começa a existência do pensamento não Deus. A partir daí que tudo começa. Ok.
Então, nós precisamos estudar porque há pessoas, isto é, ateus, trazendo argumentações incrivelmente bem estruturadas, filosoficamente, muitas delas pelas vias científicas, contra a pessoa do nosso Deus, contra a nossa fé, contra a Bíblia e contra o cristianismo. Então, esses ataques à fé religiosa, agora eu estou generalizando, não é somente para o cristianismo. Todas as fés são atacadas. Tudo que sai do mundo físico e observável, tudo que vai para a área da fé, da crença, essas pessoas tentam dizer que é uma bobagem que simplesmente não existe. Okay? Então, nós aqui como cristãos estamos avaliando segundo a nossa revelação, que é a Bíblia, cada um que defenda lá a sua área, né? A sua a origem de fé, o seu livro e as suas crenças, ok? Nós estamos aqui indo, como criacionistas, a gente está indo pelo caminho da palavra e da revelação de Deus, ok? Então, existem ateus, esse pessoal está aí, está trabalhando, esse pessoal está batendo forte. E eu queria ver com você um ponto especial sobre isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada sobre isso um pouquinho mais agora. Muito bem, essa crítica contra, né, o criacionismo, ela se baseia nos seguintes pontos. Olha o que as pessoas dizem a respeito da nossa fé. A falta de evidências, são críticas, né? Uma das críticas, a primeira, falta de evidência. Não há evidência científica ou empírica inicial, observável, que comprove a existência de Deus ou de eventos sobrenaturais descritos na Bíblia. A fé seria baseada em crenças sem provas concretas, ok? Depois nós vamos refutar tudo isso. Ao longo do curso nós vamos refutar todas esses pontos da crítica geral que nós recebemos como criacionistas, ok? Muito bem. A próxima é o problema do mal. Como que um Deus onipotente, pode tudo, onisciente, sabe tudo, e benevolente, é todo bem, todo bom, poderia permitir a existência do mal e do sofrimento no mundo? Um dos argumentos filosóficos mais antigos contra a existência de um Deus bom e todo-poderoso. Nós não vamos começar a explicar aqui, senão aí a gente perde um pouco da graça do tudo que a gente tem que ver a respeito, tá? Mas vamos lá, vamos em frente. Muito bem. O impacto moral e social. A religião pode ser uma força decisiva e prejudicial na sociedade, promovendo conflitos, intolerância e até violência no que diz respeito às guerras santas. Veja que nós estamos falando sobre religião, ok? Questionando a moralidade de certos ensinamentos religiosos, ok? Muito bem. A próxima crítica, as explicações científicas. A ciência oferece explicações mais plausíveis e verificáveis para a origem e o funcionamento do universo, sem a necessidade de um criador divino. No caso, uma tentativa arcaica de explicar fenômenos naturais. Está vendo aqui quando eu falo que a ciência passou a ser eleita como a verificadora, autenticadora de verdades. Então, a fé não pode explicar uma verdade, é preciso que ela passe pela ciência, ou melhor falando, pelo método científico e as suas ramificações, para que essa verdade, então, seja tida como a real, né? A ideia do verdadeiro é aquilo que é real, certo? Do ponto de vista da filosofia. Muito bem, autonomia e liberdade. A religião pode limitar a liberdade do pensamento e a autonomia individual, sabe? Aquela ideia da liberdade tão falada e apreciada. Somos um país livre, né? Principalmente Estados Unidos veicula muito essa ideia da liberdade do homem. Então a religião poderia limitar essa liberdade, né? Impondo dogmas e crenças que não podem ser questionados. Então, aquilo que é a palavra de Deus para nós, cristãos, realmente não é questionável mesmo, ok? Então, muito bem, este aqui é um conjunto das críticas principais que, a primeiro olhar, assim, à primeira vista, a gente pode refutar de forma muito simples, muito rápida, mas
Há muita argumentação em cima desses pontos aqui, gente. E principalmente porque as questões mais científicas, elas vão pegar isso aqui e desdobrar de maneiras incríveis. É isso que o curso se propõe a fazer, ajudar você a entender e a conhecer e depois entender do que falam essas teorias no seu âmago, ok? Vamos em frente. Muito bem, antagonistas ferrenhos, opositores à fé bíblica. Então agora nós vamos conhecer pelo menos 3 grandes nomes deste antagonismo que é feito ao criacionismo e à nossa fé. Olha só essa frase aqui do Richard Dawkins. Ele escreveu Deus, um delírio. Okay? Se esse livro funcionar de modo como eu pretendo, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando o terminarem. Então, veja só, não é uma questão apenas de um sujeito estudar uma área da química, da física, da astronomia, ou qualquer uma outra área científica, e dizer, olha, baseado nestas evidências que eu tenho estudado nos últimos anos, eu posso dizer, e aí ele completa lá a teoria dele, a ABC, com toda a argumentação dele. Não é somente isso. Você vê na frase em que o sujeito está publicando um livro com uma pretensão específica que é tornar leitores religiosos em ateus. Por isso, quando a gente fala que os antagonistas são ferrenhos, é porque essa turma não está de brincadeira. Vamos conhecer alguns deles. Esse Richard Dawkins é o que a gente acabou de falar, né? Ele é um dos ateus mais proeminentes, critica fortemente a religião e especialmente a sua fé, a minha fé, o cristianismo. Diz que a crença em Deus não é necessária para explicar o universo e que a religião pode ser prejudicial. No caso, pode ser, a gente está aqui dando uma adocicada, estamos colocando umas 3 colheres de açúcar, né? Na verdade, ele bate bem pesado. Christopher Hitchens, judeu secular, jornalista e autor de Deus Não é Grande, é o nome do livro do rapazinho, também foi um crítico vocal do cristianismo. Ele acreditava que a religião era uma força divisiva e prejudicial para a sociedade. E eu concordo, e eu espero que você concorde também. Nós somos sal e luz para um mundo em trevas. E você lembra que o próprio Jesus foi quem disse que luz e trevas não podem ter comunhão. Aonde você está um quarto escuro e chega a luz, lá se vai as trevas. E se a luz sai do quarto escuro, as trevas reinam. Realmente, não dá para a gente conciliar as trevas com a luz. E depois a gente vai ver o Sam Harris, filósofo e autor de O Fim da Fé, argumenta que a religião, incluindo cristianismo, pode ser uma fonte de conflito e irracionalidade. Então veja só, essa turma e muitos outros aqui, eu peguei apenas alguns deles. Essa turma não está de brincadeira. Vou te dar um exemplo. Quando você vê o Christopher aqui, por exemplo, o Hitchens, você vê um judeu secular. O que isso quer dizer? Ele é um judeu de nascença, de hereditariedade, como povo. Ele não é um judeu de religião, ele é um judeu secular. Esse sujeito já havia negado a fé há muito tempo. Okay? Então, são pessoas que já até passaram por episódios de conhecimento profundo da fé, mas refutaram. Outro grande exemplo é justamente o Charles Darwin. Charles Darwin começa a carreira acadêmica dele em um seminário cursando teologia. Dá uma olhadinha na história que você vai ver como é que isso é impressionante. Então, essas pessoas estão batendo bem forte, e não somente no cristianismo, tá? Essa é uma crítica geral para toda a religião. Vamos em frente, vamos ver mais um capítulo dessa história aqui. Ok, então, a importância de estudar o criacionismo está aqui, ó, em 1 Timóteo 3, 15 e 16. Mas se tardar, Paulo aqui falando para Timóteo, né, o jovem pastor, e agora está à frente provavelmente da igreja de Éfeso. Então, ele diz, se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, isso aqui que interessa para a gente, ó, andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
a coluna e firmeza da verdade, ok? Saibas como convém andar na casa de Deus. Que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Isto aqui é a nossa maior importância. A própria Bíblia diz que o grande ministério da piedade é que Deus se manifestou em carne. E justamente os antagonistas, eles batem dizendo que isso é uma bobagem. Esse é o centro da nossa fé. Ele foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. E as pessoas estão dizendo para nós que isso é uma grande bobagem. Não, isso é uma grande verdade. E agora, eu queria dizer assim para vocês, ó. Como convém andar na casa de Deus. Então, a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Vamos dar uma avaliação, uma avaliada nestas duas afirmações. A primeira delas é o seguinte, ó, coluna ou pilar. Ele diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Coluna ou pilar é aquilo que serve como sustentador na construção, que mantém erguido e não permite cair ou desmoronar. Suporte ou base, aquilo pelo qual a construção é erguida em cima, a fundação. Então, qual que é a ideia? Não que nós somos os sustentadores da verdade absoluta da existência. Não, nós estamos falando a respeito da verdade que é revelada por Cristo para a sua igreja. Então, qual que é o nosso papel como igreja? Sustentar, ser uma coluna dessa verdade, afirmá-la, ficar firme, manter ela sempre alta, sempre em alta, inclusive, ok? Então, em primeiro lugar, isso aqui. E depois ele faz uma outra afirmação, que ela é a igreja do Deus vivo. Quem é a igreja? Nós, eu e você, a igreja de Deus. Nós somos os sustentadores, a coluna, né? Responsáveis por manter viva a verdade revelada por Deus. Deus nos chamou a mim, chamou a você, para nós defendermos e sermos coluna e firmeza da verdade. Por esta razão é que nós precisamos estudar o criacionismo e aprender sobre o que dizem e por que dizem essas críticas a respeito da nossa fé. Ok? Muito bem. Agora, como que o cristianismo se torna coluna e fundamento da verdade? Nós vamos usar 5 argumentações aqui com relação a como que o cristianismo, a fé cristã e bíblica, se torna fundamento da verdade, ok? Então, basicamente, é isso aqui a nossa ideia, certo? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Em primeiro lugar, fundamento da fé cristã. O criacionismo é fundamental para a fé cristã porque estabelece Deus como Criador soberano de todas as coisas, segundo Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo inicial da Bíblia coloca Deus no centro de toda a existência. Nada passaria a existir se não fosse pela criação, o ato criador de Deus. Segundo argumento, a identidade humana. A crença de que os seres humanos foram criados à imagem de Deus confere dignidade e valor intrínseco a cada pessoa. Criou Deus o homem à sua imagem. Nós não estamos falando de uma imagem física, mas principalmente como imagem existencial. As características da existência do homem. Isso influencia a visão cristã sobre a vida. Quem nós somos? Qual a existência? Por que da vida? Nós não somos um acidente, um acaso. Nós fomos criados como plano de Deus, como um projeto de Deus. E Deus, por causa disso, coloca em nós, os homens, sua imagem. E a sua imagem tem a ver com a moralidade. Deus é um Deus moral, ele divide no sentido de que ele divide o que é certo e errado, o bem e o mal, e também com relação à ética, que aí vem para a nossa prática. Por que nós praticamos, nós vivemos a vida de tal e tal maneira, ok? Muito bem. Também a gente vai falar sobre propósito e significado agora. O cristianismo, o criacionismo, oferece uma explicação sobre o propósito da vida
e o significado da existência. Segundo a Bíblia, Deus criou o homem e a mulher para terem um relacionamento com ele e para cuidarem da criação. Olha só, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, a razão pela qual o homem está nessa terra é para representar a pessoa de Deus para toda a criação, para cuidar da criação, para cuidar de tudo que Deus fez. Deus criou todo o mundo e colocou o homem para cuidar dele. Então, olha que interessante. O que acontece, o que tem acontecido com o planeta Terra, desde que a ciência entrou para o centro, para o trono da existência, como a última fronteira da verdade, como validador da verdade. O que acontece é que cada vez mais o homem está esquecendo que o Senhor o colocou no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Cada vez mais nós estamos vendo a degradação de tudo. E o homem, nós vamos falar um pouco depois sobre o princípio da entropia, que é o mundo está se degradando, o mundo está se autodestruindo, ele está se finalizando, ok? Isso é um princípio, é uma lei, não um princípio, é uma lei, a segunda lei da termodinâmica, e a gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. Mas o que você precisa saber é que existe uma lei na física que, de fato, a criação, o universo está se degradando, ele está se autodestruindo desde sempre, ok? Então, qual que é a ideia? A ideia é que o homem está, justamente por não entender que ele deve cuidar da natureza e de tudo que foi criado, o homem está acelerando esse processo, ok? Então, o propósito e o significado do homem se perdeu também. Então, quando a gente volta para entender que, de fato, nós temos um propósito e um significado dado por Deus como razão da nossa a existência, a gente vai voltar para o criacionismo e vai começar a entender que isso torna o homem um ser único e que tem as suas consequências de ser único dentro do seu propósito, ok? Muito bem, então nós vamos lá para a quarta argumentação. É a base para a moralidade. A criação de Deus estabelece um padrão moral absoluto. Os mandamentos e ensinamentos bíblicos são vistos como diretrizes dadas pelo Criador para o bem-estar humano e a harmonia da criação, conforme Provérbios 3, 1 e 2. Olha, filho meu, não te esqueças da minha lei, mas guarde meu mandamento no teu coração, porque dias de vida e anos se te acrescentarão. Então, a ideia de moralidade, na verdade, separar o bem e o mal, em última instância, revela Deus. E na penúltima instância, se é que a gente pode dizer assim, a gente vê o próprio bem do homem. Deus estabelece padrões de moralidade para a própria conservação, para a própria estabilidade, vamos usar essa palavra, ela é muito boa, do próprio homem. Quanto mais o homem sai da moralidade correta de Deus, mais ele se degrada, mais ele se deprecia, certo? Então, a base da moralidade dentro do criacionismo é algo infinitamente importante, ok? E a nossa última argumentação, resposta às grandes perguntas. O criacionismo responde perguntas fundamentais sobre a origem do universo, a vida e a humanidade, conforme Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ela confere uma razão coerente para a nossa existência. Veja só, um Deus que cria tudo, com razão, com dignidade, poder e glória, e com toda a honra também. Esta é a forma como o criacionismo, como nós cristãos, abordamos a ideia da existência. Enquanto que o evolucionismo supõe um acidente, um acaso. A vida é um acaso, ela aconteceu sem nenhum plano, foi apenas um acaso, um acidente. Puxa vida, aconteceu. Então é basicamente assim que é a abordagem das duas únicas maneiras de se entender por que nós estamos aqui, certo? Como humanidade, como planetas, como toda a existência.
Joia? Vamos lá, um pouquinho só mais à frente agora. Em 2024, o poeta-compositor Antônio Cícero, brasileiro, que era ateu, fez uma declaração significativa antes de seu suicídio assistido. Como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena sou eu mesmo. A vida do sujeito vale a pena ou não? Quem decide? Ele mesmo. De certa forma, acho que ele está correto. Porque, como ateu, estou olhando para quem ele é, o que ele pensava e a sua decisão. Como ateu, não existe outra fronteira. Não existe a que recorrer. Não existe uma instância maior. É você mesmo. Não existe nada nem ninguém acima do eu, acima da existência solitária de cada indivíduo. É apenas ele, porque ele é um acidente. Ele não deve satisfação a ninguém. Estou falando em termos existenciais, tá? Esse escritor e compositor, o Antônio Cícero, que inclusive ele era irmão da cantora Marina Lima, que nos anos ali 80 até 90 fez bastante sucesso no rock brasileiro. O escritor e compositor, membro da Academia Brasileira de Letras, ou seja, não era uma pessoa qualquer, muito bem estudado, morreu no dia 23 de 10 de 2024 na Suíça. Ele sofria de Alzheimer e se submeteu a um procedimento de morte assistida. Então, para a gente refletir, como é a vida de alguém que não crê em nada? É a solidão existencial. Ninguém deve nada para ninguém, ninguém está conectado a ninguém, porque nós somos apenas um acidente. E a partir disso eu tenho então duas perguntas para você. Vamos lá. Como o ateísmo influencia a sociedade e quais as consequências disso? Como é que você diria que o ateísmo tem influenciado a nossa sociedade? Desde o iluminismo, que a influência cada vez mais do ateísmo tem tornado a sociedade cada vez mais distante de Deus, da ética divina. E por causa disso nós vemos a influência. O que cada vez mais nós vemos, é só você ver, nos ambientes profissionais, nas nações contra as nações, no idealismo no mundo, na guerra do idealismo que leva o mundo. Na leitura filosófica da história, você vê o que governou, tem governado a mente do homem. Na questão antropológica, como que o homem tem se comportado a partir daquilo que ele pensa. Nós vemos a influência do ateísmo, e aí eu pergunto para você se o ateísmo tem feito um grande bem para a humanidade. E depois, em segundo lugar, como o ateísmo influencia a sua família e quais os maiores perigos disso. Claro, o maior perigo que eu acho que qualquer família cristã pode correr e deve correr e temer é o seu filho se afastar da fé, se tornar um ateu e viver a vida em plena solidão. Solidão total, existencial. Ok? Não há nada, nem ninguém a se referir. Nós somos um acidente. Nós estamos aqui com esse nosso curso de criacionismo, fé e ciência, justamente para ajudar você que tem a sua família, ou você que é filho, que é novo, adolescente, jovem, para que você não caia nos perigos de ser totalmente influenciado pelo ateísmo, ao ponto de dizer que Deus não existe. Ok? Muito bem, era isso aqui que eu queria dizer para vocês hoje. E eu agradeço bastante o seu tempo, o seu interesse de estar aqui fazendo esse curso conosco. E a minha oração é para que você entenda pela mente, mas também pelo coração, e que tudo isso que nós vamos ver durante esse curso se transforme em frutos para a glória e o conhecimento do nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe. Eu vejo você no próximo vídeo e na próxima aula.